E aí, torcedor palmeirense, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo recheado de novidades do Verdão. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Palmeiras Report e deixar o seu like assim, você não perde nenhuma notícia do nosso gigante Palmeiras. Agora vamos direto ao ponto e às últimas atualizações. Leila Pereira, que tem se destacado nos bastidores e no Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, segue protagonizando algumas situações interessantes. Recentemente, ela tem sido questionada sobre algumas decisões no clube, com algumas questões internas que merecem atenção. Por exemplo, houve um episódio em que ela enfrentou um desafio quando foi suspenso o envio de uma quantidade específica de ingressos para os jogos do Palmeiras, algo que todos os outros conselheiros têm direito de receber. E não para por aí, torcedor. O Palmeiras não se limitará a enfrentar apenas o Corinthians na Arena Barueri, mas também vai disputar outro clássico contra o São Paulo em um estádio alugado pela própria presidente do clube. Essa mudança de local se dá porque nos dias dos jogos, o Allianz Parque terá eventos de grande porte. O cantor Gilberto Gil estará no Allianz antes do jogo contra o Corinthians, que será no dia 12 de abril, enquanto o System of a Down fará sua apresentação no mesmo dia em que o Palmeiras enfrentará o São Paulo, no dia 11 de maio. Diante disso, o Palmeiras já solicitou à CBF a mudança de local e confirmou a Arena Barueri como o palco dos dois confrontos? Agora bora falar de Richarlison. Essa história está dando o que falar, né? O ex-atacante da seleção brasileira. E hoje, jogador do Tottenham vem sendo cogitado para um possível retorno ao futebol brasileiro. Nos últimos dias, rumores apontam que alguns clubes daqui estão preparando propostas para tentar contratar o jogador na janela de transferências do meio do ano. E o que é que tem por trás disso? Bom, a grande novidade é que o Tottenham está começando a se incomodar com a sequência de lesões do atacante e já está cogitando negociá-lo de forma definitiva a partir de julho. No entanto, torcedor palmeirense, a chance de o Verdão se envolver nessa negociação é praticamente nula. O Palmeiras, que investiu nada menos que 155 milhões de reais na contratação de Vitor Roque, não está buscando outro atacante para o elenco neste momento. E quanto às outras equipes que estariam interessadas em Richarlison, será que vale a pena investir em um jogador que foi comprado pelo Tottenham por 58 milhões de euros, mesmo que o clube inglês aceite um prejuízo e o venda? Por 18 milhões de euros a menos, isso ainda representaria um custo de 40 milhões de euros, algo totalmente fora da realidade de qualquer time brasileiro. E o salário de Richarlison? Ele recebe cerca de 3 milhões e 900 mil reais no Tottenham, um valor altíssimo, muito acima do que qualquer jogador em atividade no futebol nacional ganha. Por falar nisso, é bom lembrar que o próprio Tottenham, que foi o clube onde o atacante teve destaque na Inglaterra, também está avaliando a possibilidade de vender o jogador no meio do ano. Ou seja, o futuro de Richarlison é algo ainda incerto. E muitos clubes, inclusive os brasileiros, vão ter que pensar muito bem antes de embarcar em uma negociação desse porte. Falando em novidades do Palmeiras, vamos tratar de outro jogador que está em foco, Estevão. O atacante, que já tem um destino definido, será repassado ao Chelsea na metade deste ano. O contrato foi acertado em 2024, mas já está garantido um bônus de 25 milhões de reais para o Verdão. Isso porque Estevan atingiu a meta de mais de 1.200 minutos em campo na temporada passada. O contrato com o Chelsea foi fechado com um valor fixo de 40 milhões de euros, além de um bônus de 21 milhões e meio de euros, que depende de uma série de condições atreladas à quantidade de jogos disputados, tanto pelo Palmeiras quanto pelo Chelsea. O atacante poderá garantir esses bônus caso alcance o número de 70 partidas com pelo menos 45 minutos em campo, somando as atuações pelos dois clubes. Agora é esperar para ver como será o desempenho dele no Chelsea já. Que o Palmeiras vai torcer para ele cumprir essa meta e garantir a grana extra. E tem mais torcedor. O jogador jovem que recentemente foi adquirido por um clube europeu e que recebeu bônus significativos pela sua boa performance, atingindo a marca de 677 mil reais em bônus, vem sendo um ótimo exemplo de como os atletas brasileiros estão ganhando reconhecimento lá fora.
Esse mesmo time europeu já devolveu ao Palmeiras cerca de 4 milhões e 200 mil reais em bônus por causa das atuações do jogador desde a sua transferência. A movimentação financeira dos clubes com relação aos jogadores tem sido uma constante e é interessante observar como o mercado vai se comportar nesse sentido. Por último, um detalhe que está chamando a atenção nas finanças do clube é o valor referente ao jogador Paulo Henrique Sampaio Filho. No relatório financeiro de 2024, consta um valor de 2 milhões de reais que está classificado nas despesas antecipadas. Porém, o clube se deparou com um valor de 26 milhões de euros para a aquisição de Paulo Henrique, quando anteriormente havia sido divulgado que a compra havia sido feita por 18 milhões de euros. Aparentemente, essa diferença de 8 milhões de euros pode estar relacionada a percentuais pagos por outros jogadores que foram repassados para o clube vendedor, e a diretoria do Palmeiras ainda vai explicar o motivo dessa alteração no valor. Assim que a explicação for dada, é claro, compartilharemos com vocês. Mas, por enquanto, vamos seguir acompanhando essas novidades e trazendo tudo o que acontece no maior time do Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, interaja com a gente. Deixe o seu comentário e vamos continuar a conversa porque o Verdão não para de nos surpreender. Enquanto isso, o Palmeiras segue trabalhando nos bastidores, buscando sempre melhorar seu elenco e a infraestrutura do clube. Além das negociações e dos contratos já mencionados, existem outras movimentações que têm agitado as últimas semanas. Um dos principais focos, sem dúvida, é a preparação para os próximos compromissos da temporada, que exigem um planejamento minucioso para garantir o melhor desempenho possível dentro de campo. A equipe do Verdão está se preparando para desafios importantes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais, e isso inclui não apenas os jogadores, mas também o departamento técnico que está trabalhando em conjunto com a presidência e o conselho para alinhar os objetivos e as estratégias a curto e longo prazo. Dentro deste contexto, uma das decisões mais aguardadas é a renovação de contrato com alguns dos principais jogadores do elenco. A diretoria está bastante atenta a isso, já que o Palmeiras, com todo o seu poder financeiro, busca manter um elenco competitivo, mas também não quer perder os atletas que têm sido fundamentais para o sucesso do time. Entre as renovações que podem ser discutidas nos próximos meses, temos nomes de peso que são vistos como pilares do time e a torcida está na expectativa para saber o que será decidido. A diretoria, por sua vez, sabe que o mercado de transferências sempre traz oportunidades, mas também riscos, e por isso é preciso manter os pés no chão. Falando em transferências, o Palmeiras, mesmo com a recente contratação de Vitor Roque, continua atento a outras oportunidades que podem surgir. O mercado brasileiro está agitado, mas o clube tem se mostrado estratégico e cauteloso ao buscar novos jogadores, buscando sempre um equilíbrio entre a qualidade técnica e a viabilidade financeira das operações. Não é segredo para ninguém que o Palmeiras é um dos clubes mais poderosos economicamente no Brasil, mas o foco sempre será fazer contratações inteligentes e que tragam um retorno dentro de campo. A diretoria tem se esforçado para trazer novos talentos, mas também manter o elenco atual motivado com o objetivo de conquistar ainda mais títulos nos próximos anos. No Campeonato Brasileiro, o Verdão também tem demonstrado força. A equipe se encontra bem posicionada com boas chances de brigar pelo título, mas a competição, como sempre, promete ser dura. O elenco, embora repleto de grandes nomes, sabe que cada partida será um desafio e que o foco precisa ser redobrado, pois qualquer deslize pode custar caro. A pressão por bons resultados é grande e a torcida está exigente, esperando ver o time consolidar sua hegemonia no futebol brasileiro. No entanto, é importante destacar que, mesmo diante das dificuldades, o Palmeiras se mostrou capaz de se superar nas últimas temporadas e a confiança da torcida é um reflexo disso. Outro ponto importante é o desempenho da comissão técnica. Abel Ferreira tem mostrado mais uma vez que é um dos principais responsáveis pelo sucesso recente do clube. O trabalho do português à frente do Palmeiras tem sido impressionante, com resultados positivos e uma filosofia de jogo que agradou a torcida.
A equipe tem jogado de forma inteligente, com uma defesa sólida e um ataque eficiente, além de uma organização tática que torna o Palmeiras um time difícil de ser batido. A parceria entre o treinador e os jogadores tem sido um dos pontos fortes do Verdão, e isso é algo que a torcida espera ver se manter nos próximos anos. No que diz respeito às competições internacionais, o Palmeiras também tem se mostrado preparado. A Copa Libertadores, por exemplo, é um torneio que sempre esteve no radar do clube e as expectativas para as próximas edições são altas. O time tem demonstrado maturidade e a qualidade técnica do elenco é inegável. A vontade de conquistar mais títulos internacionais é evidente e a torcida palmeirense sonha com mais uma taça continental. O clube sabe que a competição será dura com equipes de grande porte no continente, mas a confiança em seu elenco e na comissão técnica é grande. A ambição por mais títulos internacionais é algo que guia a estratégia do clube para os próximos anos. Além disso, as questões envolvendo a Arena Palmeiras também não podem ser deixadas de lado. A diretoria está trabalhando para melhorar ainda mais a estrutura do estádio, oferecendo mais conforto e comodidade para os torcedores. A Arena tem se mostrado um dos maiores patrimônios do clube e a intenção é fazer com que ela seja cada vez mais moderna e eficiente. Projetos para ampliar e modernizar a infraestrutura do estádio estão sendo discutidos com o objetivo de manter o Palmeiras entre os clubes mais inovadores do Brasil. O trabalho nos bastidores para garantir que o Palmeiras continue crescendo é constante e a direção está comprometida em dar aos torcedores uma experiência cada vez mais agradável. E falando em torcida, não podemos deixar de mencionar o papel fundamental que a torcida palmeirense tem desempenhado nas conquistas do clube. A paixão da torcida é algo que inspira os jogadores a sempre darem o melhor de si dentro de campo. O apoio incondicional da torcida é uma das forças motrizes do Palmeiras, e isso fica evidente em cada jogo quando a arena é tomada pelo verde e branco. A energia dos torcedores é fundamental para o sucesso do time e o vínculo entre a equipe e sua fanbase tem sido cada vez mais forte. O Palmeiras é um clube gigante e sua torcida é uma das mais apaixonadas e engajadas do futebol brasileiro. Além disso, o apoio da torcida vai além dos estádios. A presença nas redes sociais tem sido crescente e o Verdão tem cada vez mais se mostrado um clube que sabe utilizar as plataformas digitais para se conectar com seus fãs. A interação entre jogadores, comissão técnica e torcida tem sido algo positivo e os próprios atletas têm demonstrado um carinho imenso pelos torcedores que se sentem parte do clube. As redes sociais do Palmeiras têm se tornado um ponto de encontro virtual e a participação ativa dos fãs nas discussões sobre o time, as competições e as novidades tem sido algo marcante nos últimos tempos. Agora, voltando ao campo, o time segue trabalhando firme. A preparação para os próximos jogos é intensa e os jogadores sabem da importância de cada partida. O elenco está determinado a conquistar mais vitórias e a lutar por mais títulos como a torcida espera. A competitividade dentro do grupo é algo saudável e positivo, e todos estão se empenhando para manter o alto nível de desempenho que o Palmeiras demonstrou nas últimas temporadas. A confiança de Abel Ferreira no elenco e a dedicação dos atletas têm feito a diferença, e a expectativa é de que o time continue forte nas próximas competições. O Campeonato Brasileiro será sem dúvida um dos maiores desafios. As equipes concorrentes também estão se reforçando e se preparando para brigar pelo topo. Mas o Palmeiras tem a vantagem de um elenco consolidado e isso é um grande trunfo. A preparação do time é meticulosa, com cada jogador tendo a oportunidade de se desenvolver e crescer. A luta por mais um título nacional está apenas começando, mas a torcida sabe que pode contar com um time de qualidade que sempre vai se entregar ao máximo em busca da vitória. E por fim, o Verdão também segue se preparando para o futuro. A base do clube tem revelado novos talentos e a diretoria está cada vez mais atenta à formação de jovens jogadores que possam contribuir com o time principal nos próximos anos. A constante renovação do elenco é algo que o Palmeiras sempre buscou, e com isso o clube se mantém competitivo, não apenas no presente, mas também no futuro. As categorias de base têm dado ao Palmeiras a chance de continuar sendo um dos maiores clubes do Brasil, com um elenco forte e preparado para as grandes competições.
O Palmeiras, com seu planejamento estratégico e visão de longo prazo, está se preparando para continuar sua história vitoriosa no futebol brasileiro e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. A noite de ontem prometia ser mais um capítulo emocionante da Copa Libertadores. Mas uma reviravolta inesperada transformou a competição em um verdadeiro turbilhão de polêmicas. A Conmebol surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que a partida entre Sporting Cristal e Palmeiras será cancelada, alegando que Rafael Veiga atuou de forma irregular. A decisão caiu como uma bomba entre torcedores e analistas, que agora se perguntam: o que acontecerá com o torneio daqui para frente? A entidade máxima do futebol sul-americano ainda não detalhou os motivos exatos da irregularidade, mas especula-se que a questão esteja relacionada à inscrição do meia ou a alguma pendência disciplinar ignorada pelo Palmeiras. Fontes internas indicam que a equipe paulista pode ter cometido um erro burocrático, o que gerou a contestação imediata do Sporting Cristal nos bastidores. O clube peruano teria acionado a Conmebol assim que percebeu a suposta infração, pressionando para que medidas fossem tomadas rapidamente. A reação do Palmeiras foi imediata. Nos corredores da academia de futebol, dirigentes do Verdão já preparam sua defesa, alegando que Veiga estava devidamente regularizado para a partida. Advogados do clube estão reunidos para contestar a decisão, buscando evitar uma punição mais severa, como perda de pontos ou até mesmo sanções financeiras. A torcida palmeirense, perplexa com a reviravolta, já começou a se manifestar nas redes sociais, cobrando transparência da Conmebol e um posicionamento firme da diretoria. Diante do impasse, a organização do torneio corre contra o tempo para definir os próximos passos. O cancelamento do jogo pode gerar um efeito cascata na competição, obrigando a revisão da tabela e até mesmo impactando outros clubes envolvidos na fase de grupos. Enquanto isso, a incerteza paira sobre o futuro do Palmeiras na Libertadores, transformando a suposta irregularidade de Rafael Veiga em um dos casos mais explosivos do futebol sul-americano nos últimos anos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!